Então, vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos na lição A Mulher Sábia Não é Insensata. E Thaís, pode orar por nós? Intercedê-la pelo grupo, pelos pedidos e pela aula. A paz. Boa noite. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Pai, mais uma vez por este momento, meu Pai, momento único que estamos aqui, Senhor, coração sedento, meu Pai, a Tua palavra, o Espírito Santo de Deus, se faz presente, meu Deus, se faz presente, meu Pai, nesta hora, Senhor, e hoje seja alcançado, Senhor, as irmãs, as mulheres, meu Pai, que venha, Senhor, abrir a nossa mente, nosso entendimento, meu Pai, para que possamos viver a Tua palavra. Nesta hora também, meu Pai, pedimos em especial pelos pedidos, meu Pai, que estava no grupo essa semana, meu Pai. Pedidos a qual que a irmã Luciene pede oração pela vida espiritual dela, Senhor. Vem, Senhor, sobre a vida dela, meu Pai. Traz um renovo, Senhor. Traz algo novo para a vida dela, Senhor. Se revela a ela, Jesus, nesta hora. Conversão das filhas, Juliene e Jaqueline, meu Pai, salva essas meninas, meu Pai, alcança elas, Senhor, nesta hora, para que o Teu nome seja glorificado na vida delas, meu Pai. Confiamos no Teu agir, na Tua misericórdia, no Teu favor, pelo Seu casamento, meu Pai. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Forma, muda, Senhor. Para que essa família, Senhor, venha glorificar o Teu nome, meu Pai. Espírito Santo de Deus, também eu te peço por todas as irmãs do grupo, Senhor, que elas possam, Senhor, estar também com o coração sedento a ouvir, a entender, Senhor, os estudos, a Tua palavra, meu Pai. Que elas possam, meu Pai, viver um novo do Senhor, meu Pai, nos estudos, meu Pai. Senhor, cuida de cada uma, trazendo a providência, cuidando, ministrando, Senhor, todos os dias ali, Senhor, ao ouvir o estudo, meu Pai, que elas possam, que o Teu Espírito Santo possa ser direcionado ao coração delas, meu Pai. Alcança, Senhor, as mulheres que precisam também, Senhor, ser ministradas, Senhor, ser curada, transformada, Senhor. Nesta hora, meu Pai, vem sobre a vida da Cris, meu Pai, e traz a Tua palavra sobre as nossas vidas, meu Pai. Alcança, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu favor, meu Pai. Confiamos, meu Pai, no Teu agir, Jesus. Então, fala conosco nesta noite, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Thaís. Obrigada pela oração. Você consegue ler, Thaís, para a gente a lição? Ou está complicado aí com a Sara? Acho que está no mudo, Thaís. Eu leio no livro ou aqui no slide? No livro mesmo, na página 64. Uhum. É o início, tudo, né? Mesmo. Tá. A mulher sábia não é insensata. Não responda ao insensato como igual à insensatez. Do contrário, você se igualará a ele, diz Provérbios 26:4. A Bíblia nos alerta sobre os diferentes tipos de insensatos, desde os mais simples até os desavergonhados e desprezíveis. No contexto desse versículo, o insensato é alguém ignorante, insensível e avesso à verdade. Os insensatos não aprendem com seus erros e repetindo-os vez após vez. E é pior, quando confrontados, negam que têm qualquer problema. A sabedoria do versículo base de hoje é destinado àqueles que precisam conviver com pessoas insensatas,
Para nos relacionarmos de forma sábia, precisamos entender com quem estamos lidando, saber agir de forma correta diante da insensatez. Agora, quero compartilhar algumas características do insensato, segundo a Bíblia. O primeiro, não aprende com a palavra de Deus, diz Provérbios 17:16. O segundo, não consegue controlar a língua. Também vai dizer lá em Provérbios 15, 2, 13 e 16. O terceiro, não domina sua índole e temperamento. Provérbios 12, 16 e 14, 29. O quarto é orgulhoso e confia excessivamente em si próprio. Está lá em Provérbios 28, 26 e Provérbios 26, 12. O quinto causa problemas e tristeza, especialmente em sua família. Provérbios 10, 1, 15, 20 e 17, 21. O sexto, não sabe administrar suas riquezas. Provérbios 21, 20. E o sétimo, não assume responsabilidades. Provérbios 26, 1. A Bíblia também chama o insensato de louco. Vai dizer lá em Lucas 12, 20. Jesus alerta. Louco, esta noite te perdiram a tua alma. E o que tens preparados, para quem será? Muitas das vezes, as pessoas só percebem a sua insensatez tarde demais. No entanto, existe um tipo de loucura, que é a sábia. Aqueles que escolhem ser loucos por Cristo. Em Coríntios 4:10 diz: nós somos loucos por causa de Cristo. O mundo pode nos chamar de insensatos, mas quando entregamos nossa vida a Jesus, tomamos decisões mais sábias de todas. Li a história de um homem que testemunhava sua fé em um shopping movimentado. Ele usava uma placa que dizia: estou me fazendo de tolo por Jesus. E você? Por quem está? Por quem faz de tolo? Precisamos buscar a verdadeira sabedoria, que não vem do mundo, mas de Deus. Quando buscamos essa sabedoria, recebemos graça para não respondermos ao tolo ou insensatez, que hoje passamos a receber essa sabedoria do alto. Não porque não sabemos responder, mas porque queremos obedecer a Deus, antes de tudo. Que nós, como mulheres sábias, escolhemos a prudência, a mansidão e a inteligência espiritual, para que jamais caímos nas armadilhas da insensatez. Amém. Amém. Obrigada, Thaís. É bem desafiador, né? A questão da mulher sábia não ser insensata. Porque a sabedoria já não combina com a insensatez, né? A insensatez é uma pessoa que não é justa, né? Uma pessoa que não tem bom senso, que não tem uma boa índole. Então, no estudo, a primeira pergunta é: o que a Bíblia ensina sobre como evitar o comportamento insensato? Aí em Provérbios 14, 7, diz assim: afasta-te do insensato, porque nele não encontrarás palavras de conhecimento. Ou seja, o insensato, ele não é uma pessoa sábia. Então, a gente tem que evitar esses contatos, né? Porque a palavra, as pessoas, quando ela não agrega em nossa vida, ela desagrega. Né? Então, quando você anda com amigas que são sábias,
você tem uma tendência a ser sábia como ela, aprender com ela. Agora, quando você está com pessoas que não têm essa sabedoria, você tem que escolher se você vai se igualar a ela e ser um outro insensato, né? Ou tentar convencer ela que está errada, mas você não pode ser igual a ela. Porque você já aprendeu, você já sabe o que é certo e o que é errado, né? Você já tem esse bom senso. É muito difícil, né, Cris? Porque é justamente a falta do temor de Deus, né? E quem convence essas pessoas é só o Espírito Santo, né? Exatamente. Só o Espírito Santo que nos ensina o que é ser sábio diante da palavra, né? Em Mateus 7, do 24 ao 26, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, como a gente pode evitar esse comportamento insensato? Uma, andando com pessoas que têm conhecimento, que têm sabedoria, e estudando a palavra de Deus, né? Aprendendo cada vez mais da palavra. Porque quem ouve as palavras aprende, né? Busca ali o Espírito Santo, o entendimento, as revelações, conhece a verdade e quer viver a verdade, tem o conhecimento. E edifica, como diz aqui em Mateus, a sua casa sobre a rocha. Nossa rocha que é Jesus, que é a palavra firme que nós temos, né? A nossa regra de fé que é a Bíblia. Então, o homem que ele não acredita, né, que ele não leva a Bíblia como uma verdade, ele é um homem insensato. Um homem que lê a palavra e fala, não é bem assim, não sei, preciso de entender, não acredito que seja assim. São pessoas insensatas que a gente tem que evitar ser essas pessoas, né? Nós temos o conhecimento, nós buscamos a Deus, a revelação dele, para sermos pessoas que conhecem a palavra e que transborda dessa palavra, que compartilha essa palavra também, né? A Bíblia ensina também que a sabedoria, ela não nasce naturalmente no ser humano. É um presente de Deus, né? A Bíblia diz que nós podemos pedir sabedoria para Deus, que ele dá. Assim como ele deu para Salomão, né? Ele dá para quem pede. Está lá em Tiago, em Provérbios. Se necessita de sabedoria, peça a Deus, porque o Senhor dá sabedoria. Então, como que a gente pede, né? A gente ora antes de agir, né? Está dentro de uma situação, de uma decisão, a gente não age primeiro, depois ora. A gente ora primeiro, pede a direção de Deus, consulta a palavra e depois a gente age. Ouvir e aceitar conselhos, também está falando lá na palavra, em Provérbios. O sábio, ele é ensinável, ele tem um coração humilde, um coração que escuta conselhos. O sábio de coração aceita os mandamentos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ou seja, o insensato, normalmente, ele é orgulhoso. Ele não quer ouvir, ele acha que ele está certo, o jeito dele vai dar certo, e ele não quer ouvir outra opinião. Esteja sempre disposto a aprender, a ouvir pessoas experientes, né? Pessoas, nossos líderes religiosos. Aceitar correção, isso é uma forma também de agir como pessoas sensatas, porque a gente erra, né? Todo mundo pode errar. E a questão da gente reconhecer que está errado e buscar corrigir é algo que agrada ao Senhor, né? Mostra que somos
pessoas sensatas, pessoas que têm um bom senso. Evitar companhias que promovem insensatez, como nós lemos aqui no início, né, do estudo. Se eu andar com insensato, eu tenho que evitar ser insensato como ele. Então, vamos evitar essas companhias que promovem essa insensatez. Companhias erradas corrompem hábitos e influenciam nas nossas escolhas. Quem anda com sábios, assim será. Em Provérbios 13:20. Então, aqui fala de novo da importância de escolher bem as amigas, né? Te tira até do propósito, né? E é uma coisa interessante é que a gente fala que Deus une propósitos, né? Então, quando a gente está ali com as pessoas certas, com as companhias certas, e daqui a pouco a gente descobre que a gente está buscando a mesma coisa, a gente está com a mesma sede, a gente está buscando aquele ensinamento, né? A gente está ali com um propósito igual, porque Deus une os propósitos também, une as pessoas que têm o mesmo propósito naquele tempo, naquela estação, né? A segunda pergunta: como podemos aprender a agir com sabedoria em vez de reagir emocionalmente? Isso é importante, porque nunca se falaram tanto, né, das emoções como hoje, né? Hoje a gente ouve falar, e a Bíblia, ela já, na sua infinita sabedoria, né, escrita tanto tempo atrás e com um tema tão atualizado. Em Provérbios 29:11, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe aplaca. Em Tiago 3,17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, o que essa pergunta nos traz é que o insensato, a gente reconhece ele também por não conseguir dominar as suas emoções. É claro que nós, né, que como seres humanos não somos perfeitos, então vai ter algum momento que a gente pode perder o controle. Vai ter algum gatilho ali que a gente pode explodir, que vai acontecer uma ira, alguma coisa diferente. Mas isso não pode ser o nosso dia a dia, né? A gente não pode ser conhecida por uma pessoa explosiva, uma pessoa que não controla as emoções, uma pessoa que vive irada, porque isso é falta de sabedoria, né? Se isso acontecer de vez em quando, durante alguns gatilhos, algumas situações, é normal, mas todos os dias você ter uma vida de ira com tudo, de pessoa explosiva, não é sinal de sabedoria. É sinal que a emoção está dominando as suas decisões, as suas ações. A São Bíblia pessoas que lida em não têm sexta-feira, próprio controle, né? não tem controle próprio. A Bíblia liga em sensatez a impulsividade, que é falar sem pensar, reagir no calor da emoção. Né? Quando a pessoa está ali diante de uma situação, ela fala alguma coisa e depois ela mesma se arrepende, né? Não deveria ter falado, mas já falou. E a palavra tem poder, né? Então, não é legal. Não é algo que uma mulher sábia faz, porque ela sabe que agir pela impulsividade, pela emoção, ela pode se arrepender, ou ela pode ali estar negligenciando o propósito dela, né? E Tiago 3 mostra que a língua pode destruir relacionamentos, reputações. Aquilo que a gente fala não dá para voltar atrás, né? Então, respire antes de responder, pense antes de falar, escolha palavras com propósito, cultivar discernimento e bom senso. A insensatez se revela nos caminhos, escolhas e atitudes diárias. Afasta-te do insensato, fala em Provérbios. Em Eclesiastes diz assim: o tolo mostra a todos que é insensato. Então, avalie as consequências
né? Seja uma pessoa prudente, desenvolva a percepção espiritual, porque o discernimento e o bom senso que nós temos é o que nos guia entre ter uma atitude, né, sensata, tá andando com pessoas que têm sensatez ou não, é o discernimento que nos guia. Pergunta 3. Qual é a diferença entre a mulher sábia e uma insensata? Em Provérbios 10:8, diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Em Eclesiastes 10:2-3, diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o tolo para o esquerdo. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é insensato. Então, mais uma vez aqui na Bíblia, a gente está lendo que a pessoa insensata é uma pessoa tola. É o contrário da pessoa sábia. Então, o ser humano, né, nós que temos um coração ensinável, um coração humilde, que busca esse ensinamento na palavra de Deus, a direção dele, o que a Bíblia diz, né, o que nós entendemos na Bíblia como justo, como bom senso, é isso que diferencia a mulher sábia, que pede sabedoria, que tem um coração ensinável, que estuda as escrituras, que pede orientação do Espírito Santo, que age sem impulsividade, que controla suas emoções, da mulher insensata, da mulher que falta sabedoria, que falta discernimento, da mulher que falta ouvir mais, que não consegue controlar suas emoções. Como nós podemos buscar mais sabedoria no dia a dia? Em Tiago 1,5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Em Provérbios 2,6, porque o Senhor dá a sabedoria, a boca vem a inteligência e o entendimento. Então, muitas vezes a gente pensa, né, ai, como que eu vou ser a mulher sábia? A mulher sábia é uma mulher perfeita, né? Muito. Quando a gente lê ali em Provérbios 31, parece algo impossível, mas é como Deus diz, ali até na questão da salvação, né? Quando perguntaram, mas como a gente vai voltar e vai nascer de novo, vai voltar no ventre da mãe? Como isso vai acontecer para sermos salvos? E Jesus falou, é através de mim, por vocês não conseguem, é através de mim. E eu entendo que da mesma forma é a mulher sábia, por nós mesmos nós não conseguimos, é só com a ajuda de Deus, né? Só a gente se entregando ali no Espírito Santo, fazendo essa escolha a cada dia. Eu entendo que a cada dia a gente tem que escolher ser essa mulher sábia, pedir o Espírito Santo que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos orienta, nos confronta naquilo que a gente está errando e muitas vezes não estamos vendo, né? Eu creio que é uma construção e é uma dependência do Senhor. É uma construção toda de Cristo. É, isso. Então, praticar a palavra também, né? Jesus ensina que a diferença entre o sábio e o insensato está em ouvir e praticar. Não apenas saber. O sábio constrói sobre a rocha, o insensato constrói sobre a areia. Muitas vezes a gente ouve, a gente vai no culto, a gente escuta um YouTube, um podcast, mas a gente não pratica. Muitas vezes a gente nem entende, né? O insensato, ele não busca aquele entendimento. Ele pode até ouvir a palavra, mas ele não busca ali o Espírito Santo para ter a revelação. Ele não busca pesquisar, entender, né? Conversar com o pastor, com o líder, estudar mais, né? Com um grupo de estudos.
para mergulhar, aprofundar mais na palavra e colocar em prática, né? Porque o que nos diferencia é viver a prática daquilo que a gente aprendeu. Nossa capacidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente já conhece, né? Que o Espírito Santo já nos revelou. Temer ao Senhor. O temor de Deus é a base de toda sabedoria. É viver com reverência, alinhado à vontade de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Considerar Deus nas decisões, rejeitar o mal, obedecer os seus caminhos. Buscar a sabedoria como um tesouro. A Bíblia apresenta a sabedoria como algo precioso, superior ao ouro e que traz vida, paz e prosperidade. Então, estudar as Escrituras com constância, manter ali a comunhão cristã, meditar e aprender são sinais de sabedoria. O temor do Senhor é algo que muito me chama a atenção, porque a gente vê assim, uma grande diferença, né? Quando você pede discernimento ao Senhor, é que você tem o temor do que Ele vai te ensinar. Né? Você está buscando ali que não basta a sua capacidade humana de entender, de interpretar a Bíblia. Você tem aquele temor que você quer que o Espírito Santo te revele. Né? Você quer fazer aquilo que Deus está orientando, aquilo que foi revelado, talvez no seu íntimo, né? A porção que vai falar com você, talvez uma resposta. E isso que me chama bastante atenção, porque se você perde esse temor no Senhor, você não tem mais esse vínculo de sabedoria, de intimidade com o Espírito Santo. Aí a Bíblia passa a ser um livro qualquer, que a gente só lê. O item 5 fala assim: compartilhe uma situação em que escolher a sabedoria fez a diferença em sua vida. Aí na Bíblia, tem lá em Provérbios 3, do 13 ao 18, que diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro fino. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que possas desejar se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. E árvores de vida para os que os abraçam, e felizes são todos os que a retêm. Em Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O entendimento tem todos que cumprem os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Você tem, Thaís, alguma coisa para compartilhar? Alguma situação de sabedoria que fez a diferença na sua vida? Ou alguém da Bíblia? Eu trouxe um exemplo aqui de uma mulher da Bíblia. Não estou escutando, Thaís, não sei se você está falando. Está no mudo, tá? Ah. Cris, tenho sim. Tudo que Deus faz é bom, agradável. A gente só precisa mesmo ouvir, ter esse momento de pedir, mas ouvir, né? Então, eu tinha que tomar uma decisão e eu estava apreensiva, e aí eu orei ao Senhor, me acalmei, aí Deus foi me mostrando, ó, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, eu consegui, né, a ouvir o Senhor, e aí eu tomei a decisão que eu ouvi. E aí, tá, graças a Deus, entrou dentro do que precisava ser atendido, entendeu? Então, a gente precisa realmente ouvir o Senhor, que aí Ele vai te conduzir em sabedoria, vai te instruir,
né? Eu poderia ter tomado a decisão sem orar, ido com meus próprios entendimentos, mas não. Eu decidi confiar. Então eu ouvi, coloquei na mão do Senhor, esperei, consegui esperar. Eu já fui muito insensata, né? Então hoje eu consigo ser sábia, graças a Deus. E aí eu consegui controlar a situação de como o Senhor me orientou, né? E é assim que eu acho que a gente deve fazer. Não ser essa mulher insensata, mas sim sábia. Colocar em prática, né, tudo aquilo que o Senhor tem deixado para nós, que é a oração, a leitura da palavra, que aí Deus vai abrindo o nosso ouvido, o nosso entendimento, e a gente passa a ser luz, né, em meio ao redor de mulheres insensatas, que às vezes as mulheres, homens também, né, insensatos, não têm o temor do Senhor. E nós que somos mulheres sábias temos o temor do Senhor. E é muito bom ressaltar que nós estamos realmente em construção todos os dias, né? Buscando ali ler a palavra e viver a palavra. E aí a gente não erra e tem resultados corretos, né? Resultados vitoriosos, né? Na verdade. E é isso. Verdade, Thaís. Uma coisa interessante que você falou é que você primeiro teve que se acalmar, né? Você controlou sua emoção ali, né? Não agiu de forma impulsiva, controlou suas emoções até para buscar Deus, né? Porque para a gente ouvir Deus falando, a gente precisa se acalmar, precisa se aquietar, calar as vozes que não vêm dele, né? Para conseguir escutar a resposta ali, entender a saída. Eu trouxe um exemplo aqui também na Bíblia da mulher sunamita, que ela teve sabedoria nas ações e na fé, tá em 2 Reis 4, do 8 ao 37. Depois pode ler em casa. O que essa mulher sunamita ela fez, né? Primeiro, ela teve discernimento para reconhecer Eliseu como um homem de Deus, né? O profeta Eliseu. Ela reconheceu e ela teve ali uma atitude de bom senso, que é uma característica da mulher sensata. Por quê? Ela tinha um espaço lá na casa dela, ela tinha condições de construir, né? Ela construiu um espaço, um quartinho para ele ficar junto com o servo dele, a pessoa que acompanhou, não sei se é servo, não é exatamente a palavra. Era Eliseu e mais uma pessoa que andava com ele, né? E ela teve esse discernimento que era um homem de Deus e esse bom senso que ele precisava de um lugar confortável para ficar, né? E ela tinha disponibilidade de preparar esse local para ele. Ela também teve ali discernimento, sabedoria, né, para buscar ajuda imediatamente quando o filho dela morreu. Então, nessa história, ela abrigou Eliseu e depois Eliseu profetizou sobre a vida dela que ela teria um filho, né? Ela tinha esse problema que ela não tinha filho e ela aceitou quando Eliseu falou isso com ela, profetizou na vida dela. Ela não criou muito porque a Bíblia fala que ela já eram muitos anos, né? Já tinham passado sobre para ela ter filho, o marido dela também relata que era uma pessoa já de idade. E quando Eliseu falou com ela, na hora, ela não acreditou muito, mas ela foi obediente, ela foi temente, ela fez o que Eliseu mandou. Eliseu falou para ela ter uma noite com o marido dela, né? E no tempo certo ela daria a luz ao filho. E assim aconteceu. Então, de certa forma, em algum momento, ela foi temente ao Senhor, ela acreditou e fez o que Eliseu disse para ela. Ela teve o filho, a promessa se cumpriu, e passou-se o menino, né, cresceu, estava com o pai lá nos trabalhos daquela época, né, os trabalhos do campo, e daqui a pouco o servo chamou ela
avisando que o filho, levando o filho, porque o filho estava com muita dor de cabeça. E aí o pai mandou levar até ela. E quando ela viu o filho, ela deitou ele e falou que ele tinha morrido de tanta dor de cabeça. Só que ela não contou isso para ninguém. Ela deixou o filho e foi atrás de Eliseu. Eliseu, que ela reconheceu como o homem de Deus. Foi até ele para ele trazer de volta o filho. E no caminho, as pessoas perguntaram para ela: o que você quer? Você quer falar com Eliseu? Aconteceu alguma coisa? E ela: não, nada, tá tudo bem. Ela teve esse controle até emocional, porque imagina, um filho morto, está buscando para né, ressuscitar o filho, você tem que primeiro crer, né, que é um homem de Deus que vai fazer isso, né, ali que Deus vai usar ele para fazer, e o controle para não se desesperar, teve que se acalmar, ir até ele, né, passar por várias pessoas, vários caminhos e se controlar, né? Ela não saiu nervosa, meu filho morreu e arrumou um desespero, uma impulsividade, não. Ela teve essa sabedoria, ela teve essas ações de pessoa sensata, com bom senso. Ela manteve a calma e a fé, mesmo a crise, né? E no fim, Eliseu foi lá e conseguiu ali, né, através de Deus, na oração, a trazer de volta o filho da promessa que ela tinha recebido. Então, Deus agiu ali também, né, sua fidelidade, devolveu a vida a seu filho, e tudo graças à sabedoria ali da Sunamita. As ações que ela teve ali de uma mulher sábia, de uma mulher sensata. Então, era isso, Thaís, que eu trouxe pra gente hoje. Amém. Muito forte, né? A gente tem que realmente... a sabedoria, ela te domina, te dá um autocontrole de domínio, né? De paz, de... Até mesmo coloca a nossa fé em prática, né? Porque se eu não tivesse ouvido o Senhor, e o Senhor me deu a direção, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar mesmo E às vezes, Thaís, posicionado, né? a sua ação, a sua decisão agora era diferente da decisão que você ia tomar antes de orar, né? Quando você estava lá no auge, né, da crise, do problema, talvez você, com seus pensamentos, você tinha uma solução. Depois você se acalmou, buscou a Deus e teve uma outra direção. Sim. Né? Normalmente acontece isso. Amém. Tá no mundo. Amém, Vamos orar queridos. então para a gente terminar? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Pai, por mais esse momento de estudo que o Senhor preparaste para nós. Obrigado, Senhor, por aprendermos mais, Senhor, sobre a mulher sábia, sobre controlar as emoções, sobre ter fé, né? As nossas ações impulsivas, elas geram para gente um desgaste, uma insensatez, como a tua palavra nos diz, como se estivéssemos construindo a nossa casa na areia, num lugar frágil que vem o vento e leva. Mas, Senhor, nós queremos nessa noite construir a nossa casa numa rocha firme que é o Senhor, que é a tua palavra, para quando vier a tempestade, vier o vento forte, nós permanecermos ali firmes, firmes na tua palavra, firmes nos teus caminhos, na tua direção, Pai. Abençoe, Pai, a nossa noite, Senhor, nos ajuda a ser mulher sábia, mulher sensata, nos ajuda nas decisões de cada dia. Abençoe também os nossos familiares, nosso grupo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, que possamos realmente viver em sabedoria. Todos os dias se construindo aí em viver a promessa e a palavra do Senhor. Amém.